Hoje então nós vamos falar sobre o que é solidão e o que é solitude. A solidão, ela existe, né? Todo mundo, as pessoas hoje mais reclamam de solidão. Se você consegue perceber, as pessoas estão dentro de um ônibus, todo mundo no seu celular e ninguém conversa com ninguém e elas estão se sentindo sozinhas, mas tem o celular ali. Elas podem estar igual São Paulo, numa cidade que tem milhões de pessoas andando na rua, muitas pessoas passando, e ainda assim ela se sente sozinha. A solidão pode ser dentro da sua casa, que os seus familiares estão ali perto, mas você ainda assim se sente sozinho. Pode ser que você não vá para dentro do quarto, pode ser que você esteja junto com a sua família e ainda assim se sentir sozinho. Então, a primeira vez que a gente teve que lidar com a solidão foi quando a gente nasceu, quando a gente teve que sair da barriga da nossa mãe, que era um lugar confortável. A primeira vez que a gente teve que lidar com a vida, com o nível de consciência, que a gente teve que sair da nossa zona de conforto, foi quando a gente nasceu. Então, ao nascer, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades. E a vida te convida o tempo todo para fazer isso. É olhar para dentro de você mesmo, é sentir quais são as suas dificuldades, o que te incomoda. E a solidão, ela é um desconforto individual, é único. E não tem nada que alguém possa fazer para te ajudar. Porque esse é um processo interno seu, somente seu. Só você consegue olhar para os seus demônios internos, para as suas sombras, para as suas dificuldades internas. Só você consegue saber onde você precisa trabalhar, o que precisa ser melhorado em você, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Então, cada pessoa tem um medo de algum tipo de solidão. Tem pessoas que têm medo de morrer sozinhos. E eu sinto lhe dizer, mas as pessoas que têm medo de morrer sozinha, elas vão morrer sozinhas, porque a morte é um processo individual. Por mais que tenha pessoas à volta dela, mas o processo da morte é individual. Assim como o processo da evolução, por mais que tenham pessoas que te amam à sua volta, ele é individual. O processo da evolução é individual, o processo da morte é individual. Mas você pode aprender a viver com solidão, com solitude, enquanto você está aqui vivo. Então tem pessoas que estão com medo de morrer, não estão vivendo, se sentem sozinhas, estão com medo de morrer sozinhas, mas elas não vivem. E é nisso que eu quero que vocês prestem atenção. Por que tanto medo? Por que tanta solidão se a pessoa não quer olhar para si? O importante é que ela consiga olhar para ela mesma e ela encarar as suas dificuldades. Encarar de verdade. Olhar e saber que ninguém é perfeito. Quais são as suas dificuldades? Por que você está tão triste? Qual é o seu vazio? Qual é a sua dificuldade interna? A gente vê, né, nas redes sociais, no mundo, vendendo a imagem de que tudo é perfeito. No Instagram tudo é perfeito, as famílias são felizes, todo mundo está feliz, todo mundo está bonito, mas a realidade é outra, né? Então as pessoas na vida real são igual uma foto de identidade, né? Nunca vi ninguém bonito numa foto de identidade. Então, na vida real a história é bem outra. As pessoas, elas estão sofrendo por essa cobrança de que a vida tem que ser sempre bela, linda, e ela não está conseguindo fazer da vida dela tão bela e tão linda. E essa é uma das frustrações, né, que as pessoas sofrem com essa autocobrança e com a cobrança externa. Então, gente, uma das formas de você aprender a lidar com a solidão é quando você consegue ser você mesmo. Eu olho para as minhas sombras e eu vejo, eu sou luz, eu sou sombra e tá tudo certo. A minha vida não é perfeita, eu não sou perfeito, porque no mundo ninguém é perfeito. Não existe perfeição para nós seres humanos. A gente está em constante construção, em constante evolução.
Então, essa coisa da gente se cobrar muito, as pessoas se cobrarem, estão fazendo com que as pessoas fiquem doentes, porque elas não alcançam o sucesso que elas gostariam de ter, né? E aí, a obrigação de você ter muitos amigos, de você ter um Instagram muito badalado, com muitos seguidores, de todas as formas existem as cobranças, né? E as pessoas por dentro, elas estão angustiadas, elas estão se sentindo tristes, elas estão aqui com milhares de seguidores, de amigos, mas no fundo elas estão sozinhas, se sentindo sozinhas. Por quê, gente? Porque elas não estão conseguindo viver a verdade delas, elas não estão conseguindo ser quem elas são. E olhar para as dificuldades dela e realmente falar, eu não sou perfeito e eu preciso olhar para isso aqui, né? Para os meus medos, para as minhas dificuldades. O que eu vejo também são pessoas que têm medo de morrer sozinha, eu já falei, de não casar, de não ter um namorado, de não ter uma pessoa para envelhecer com ela. É um outro medo que a gente percebe muito, que eu recebo muito aqui no meu consultório, pessoas que têm medo de envelhecer sozinho, de não ter um parceiro. Então, gente, percebe como é sério a gente ter que aprender a solitude. É muito importante a gente aprender a ficar com a nossa companhia, aprender a gostar da nossa companhia. Porque a única pessoa que nós temos de verdade somos nós. A gente não tem o outro. Por isso tem tanta gente que tem medo de perder o marido, a mulher, porque tem tanto medo. Por quê, gente? Porque tem dificuldade de lidar com a solidão, dificuldade de ficar sozinho com ele mesmo. Quando a pessoa pensa, não vou separar do meu marido, tá ruim, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sem amigos, então eu aceito qualquer coisa que está chegando, amizades que nem são verdadeiras, mas por medo de ter que lidar, ficar sozinha. Tem outras pessoas que trabalham muito, que elas usam aquilo como fuga, trabalham por medo de ter que ficar sozinha em casa. Eu conheci uma pessoa assim, que ela trabalhava 3 períodos, para ela não ter tempo de ficar sozinha em casa. E quando ela ficava sozinha em casa, ela se sentia mal, ela se sentia carente, ela se sentia sozinha. Uma vez eu cheguei na casa dela, ela estava chorando, porque ela era final de semana, ela não tinha como trabalhar, porque o trabalho é uma fuga. A pessoa que trabalha, ela também está numa fuga de algo, né? Mas normalmente é de lidar com você mesmo. E isso eu estou dando o exemplo do trabalho, mas tem outras pessoas que fazem a fuga de várias formas, né? Tem pessoas que estão fugindo de si mesmo de várias maneiras. Tem pessoas que vão para as baladas, né? Que vão festar e vai de festa em festa, sente aquele vazio interno, mas ainda assim elas querem mais festa, porque também é uma forma de fuga, porque elas não querem lidar com a solidão, com a dor delas. A solidão em si, gente, de uma forma geral, ela é negativa porque ela traz dor, ela traz angústia, ela traz sofrimento. Por outro lado, foi Sócrates quem disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que você consiga lidar com as suas frustrações, com os seus medos, com a sua solidão. Porque em algum momento você vai ter que encarar isso. Vou repetir, a única pessoa que nós temos somos nós mesmos, tá? E o que seria então, Tati, a solitude? Porque a solidão é o que centenas, milhões de pessoas estão vivendo hoje, mesmo em meio às pessoas, né? Elas estão se sentindo sozinhas, sentindo angústia, sentindo solidão, elas acham que ninguém está nem aí para elas. Então a gente precisa realmente olhar para dentro de nós mesmos e aceitarmos quem nós somos, do jeito que a gente buscar, por que eu não estou feliz? Então, se eu não estou gostando disso aqui, eu vou buscar o que me faz feliz. Buscar o que você quer. Buscar aquilo que te faz bem, o que te faz feliz. Terapia, gente, eu falo que deveria vir na cesta básica, porque todo mundo precisa de terapia. A gente precisa aprender
a olhar pra gente. A gente precisa aprender a ficar sozinho. Tem pessoas, como eu falei, que gostam muito de balada para fugir da solidão. Mas tem pessoas que ficam sozinhas porque têm medo de lidar com as pessoas. Tem esses dois tipos de pessoas que não enfrentam a solidão. Então tem pessoas que gostam de balada e que é uma fuga, balada, trabalho, para fugir, porque ela não quer lidar com a sua solidão. E tem pessoas que não querem ficar com nenhum tipo de gente, não quer chegar perto, justamente porque tem dificuldades de lidar com o outro. Se ela tem dificuldade de lidar com ela mesma, ela vai ter dificuldade de lidar com o outro. Então tem que existir o equilíbrio, né? Você nem precisa ficar ali cheio de amigos, né? E tá se sentindo sozinho, indo para baladas nessa fuga, e também não precisa ficar sozinho. A gente precisa dessa troca. A gente aprende uns com os outros. Então é necessário. Você precisa aprender a viver sozinho. Você precisa aprender a viver a dois. E você precisa aprender a viver em multidão. Então, todos nós precisamos aprender a ficar só, a dois e na multidão. Isso é um aprendizado. E ficar só, gente, entra a solitude que eu falei para vocês. Então, é importante você aprender a gostar da sua companhia, a gostar de quem você é. As pessoas que já aprenderam a gostar da sua companhia, que já gostam do seu lado luz, do seu lado sombra, que se aceita do jeito que é, que está fazendo o que gosta, está vivendo a sua verdade, elas gostam da presença delas. Então, qual é o problema de você assistir um filme sozinho e no cinema sozinho? Isso é solidão ou é solitude? Eu vejo como solitude. A pessoa que vai assistir um filme sozinha, ela está gostando da sua própria companhia. Tem outras que não conseguem sair para nenhum lugar se não tiver alguém junto. Tem pessoas que têm dificuldades de ir num cinema, de ir num restaurante, de ir numa balada, se não tiver com alguém. Tem pessoas que têm dificuldade de viajar sozinho. Eu vou confessar para vocês que eu também tenho dificuldade em falar assim, vou fazer uma viagem a passeio sozinha, porque eu gosto muito de estar com pessoas. Mas eu também gosto muito da minha presença e gosto de participar de retiros e eu viajo sozinha nos meus retiros. Mas uma viagem a passeio, eu gosto de estar com mais pessoas. E eu conheço uma pessoa que ela viaja sozinha. E eu olhava para aquilo e falava, gente, como que é isso? A pessoa se gosta, se ama e tá tudo certo. E ela faz a viagem e fica super feliz sozinha. Então você lê um livro, é um momento de amor com você mesmo. Você assistir um filme sozinho em casa, tomar uma taça de vinho sozinha. Não é solidão tomar uma taça de vinho sozinho. Não é solidão você tomar uma cerveja sozinho na sua casa, onde você quer que seja. Então, gente, isso aí é solitude, tá? Quando você aprende a viver com você mesmo. E a gente precisa muito aprender a gostar da nossa presença, a gostar de nós, do jeito que a gente é. Esse é um aprendizado, isso é constante, né? É constante. Então tá tudo certo se você quiser viajar só, quiser ficar só, isso é um exercício, tá bom? Alguém me perguntou nas perguntas lá dos stories justamente isso, como praticar a solitude. Começa, é uma prática, começa. Aí vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão gostar tanto de ficar com vocês mesmos que vai ser difícil alguém te convencer a fazer um passeio com alguma situação com mais pessoas. Mas é um exercício, tá bom? Então começa você mesmo assistindo um filme, lendo um livro, sabe? Fazendo coisas que você gosta. Vai na rua, toma um café você sozinha, lá numa confeitaria, em algum lugar legal. Faça coisas que você gosta. Faça coisas que você gosta. Meditar, gente, eu sempre falo de meditar porque eu gosto, né? Então é um momento meu comigo mesmo. São momentos que eu acho incríveis, porque vocês vão descobrir o de vocês. Tem gente que gosta de caminhar sozinho, tem gente que gosta de correr sozinho, tem gente que gosta de ir para a natureza, para a cachoeira sozinho.
Então faça essas práticas, pratica, né, o estar com você mesmo. E aos poucos você vai perceber como você aprendeu a ficar com você mesmo e como você gosta da sua presença, tá? E evita, como a gente falou, a viver nesses extremos, né? Ou eu só fico feliz se eu estiver no meio de muitas pessoas, que isso também é um vazio, ou eu só fico feliz se eu estiver sozinho, sem ninguém. Então a gente tem que ter o equilíbrio, o caminho do meio, tá bom? A gente precisa de momentos sozinhos e precisa de momentos junto com outras pessoas, porque essa convivência ela é saudável e ela é necessária, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso colocar aqui para vocês. Tem pessoas, gente, que estão na solidão e elas reclamam, mas elas não querem sair daquilo ali. Elas não querem sair do sofrimento. Elas escolhem ficar sofrendo. Como que é isso, Tati? Tem gente que só gosta de sofrer. Para elas é mais fácil viver na infelicidade do que ser feliz. Então elas só querem reclamar. Elas não conseguem, elas escolhem não ser felizes. É um auto-boicote, tá, gente? Desculpa eu estar falando isso, mas é um auto-boicote. Tem pessoas que preferem ser infelizes. Elas preferem não ser felizes. Elas querem reclamar todo o tempo. Então, a solidão para elas é mais uma forma, né, dessa desconexão dela com ela mesma. Então, nada vai estar bom para ela. Ela vai sempre reclamar de algo, tá? E essas pessoas, você pode até orientar ela. Faz isso, fulano. Faz aquilo outro. Você orienta, mas ela não quer. Porque ela não quer ajuda, porque ela não quer sair daquele lugar que ela está. A zona de conforto dela. Porque ela se acostumou com aquilo ali. E para ela fazer diferente, vai gastar muito esforço da pessoa, né? Para fazer diferente. Para mim, Tatiana, é o mesmo esforço que eu tenho para reclamar, é o esforço que eu tenho para agradecer. Para mim, é o mesmo esforço que eu preciso fazer para minha reforma íntima, para o meu autoconhecimento. Então, tem pessoas que estão ali vivendo sozinhas, mas vai lá convidar. Vai lá orientar para fazer uma terapia. Ela não quer, tá, gente? Claro que cada uma tem uma dificuldade, algo, o porquê que aquilo tá daquele jeito, né? Por quê? Realmente a terapia ajudar a entender por que ela tá daquela forma, por que ela não quer sair da sua zona de conforto. Mas tem pessoas que têm medo da liberdade. O que ela vai fazer quando ela for livre? Porque, na verdade, todos nós somos livres. Todos nós somos livres. Mas o que você vai fazer quando você for livre? É o mesmo medo que eu falei da esposa que tem medo de separar do marido. O que ela vai fazer com a liberdade? Da mãe, quando os filhos vão todos embora de casa. Eu estou passando por esse processo, né? Do ninho vazio. Então, eu tive que passar por toda essa situação de aprender a ficar sozinha. E eu amo estar sozinha, eu amo a minha companhia. Então, os meus filhos se foram porque ficaram adultos. E cada um tem a sua vida. E a gente aprende a ter que viver com os nossos momentos. Aprende a estar junto com os amigos, a estar junto com o marido, a estar junto com os filhos, vez em quando. E é isso a vida, né? A gente precisa aprender todo o tempo a lidar com as nossas dificuldades internas, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu preciso passar para vocês. Bom, era essa mensagem que eu queria passar. Vou encerrar de novo falando da frase do Sócrates, que ele diz: conhece-te a ti mesmo, porque é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir lidar melhor com as nossas dores, com as nossas dificuldades, tá? Procura olhar para você e se aceitar do jeito que você é, com todas com as suas dificuldades. E saiba que às vezes quando você fica sozinho no silêncio da sua casa, no seu silêncio, é quando você encontra a cura, é quando você olha para você mesmo, é quando você tem tempo para você. Mas você se enxerga, se olha e depois você sai, né? Sai dessa energia que não é positiva, que é a energia da solidão. Já a solitude é o autoconhecimento sendo então
praticado, é o autoconhecimento, é o autoamor, é a sua autoestima, é a sua autoconfiança. Então, solitude é quando você já conseguiu dar um passo e entender que nessa vida a nossa caminhada ela é única e individual e que nós nunca estamos sozinhos quando a gente está presente com a gente mesmo. É estado de presença, gente. Estado de presença. Acho que essa é a melhor palavra para definir a solitude. Estado de presença. Quando eu estou presente comigo mesmo, então eu nunca vou me sentir sozinha, tá bom? Então eu vou encerrar a live dessa forma, agradecendo as pessoas que passaram e depois a gente deixa no Instagram alguns pedaços da live, mas é muito importante a gente aprender, tá? É isso aí, aprender a gostar da nossa companhia, aprender a ficar na nossa presença e o amor, né? O amor por nós mesmos. A gente só vai conseguir conviver com as pessoas quando a gente aprender a amar a gente mesmo. Você só vai conseguir ter um relacionamento feliz com um homem, com outras pessoas, quando você aprender a ficar sozinha com você mesmo, quando a sua companhia te bastar. Quando você não depender da felicidade de ninguém. Tem muitas pessoas que dependem da felicidade do outro para ser feliz. Felicidade do outro não, precisa do outro para ela ser feliz. Isso não funciona, gente, tá? Não funciona porque ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Uma hora um vai embora, outra hora outro morre, uma hora ele deixa de ser seu amigo, ele deixa de te amar, né? Enfim, acontecem muitas coisas e as pessoas vão embora. E quem que fica? Você com você mesmo. Então, se eu não me amar em primeiro lugar, se eu não me gostar em primeiro lugar, eu não tenho como conviver bem com as pessoas, eu não tenho como amar outras pessoas. E eu vou me sentir sempre sozinha. Então, autoamor, autoaceitação, tá bom, gente? Luz e paz para todos nós. Que sejamos felizes com quem nós somos, na luz, na sombra, e que a gente possa ter solitude, aprender a solitude. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, com Deus todo mundo.